Hoje a gente vai resolver a prova da Engenharia Elétrica de 2025. É uma prova de 4 questões, é a P2, tá bom? Vocês já têm ela disponível. Então tá, eu vou começar então com o exercício 1. Ele pede para encontrar a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto A. Então, sempre que vocês têm alguma coisa, vocês vão anotar, tá? Então, o ponto A de coordenadas 3, 2 e menos 1. E essa reta, então eu vou chamar essa reta de S, tá bom? Essa reta, ela é simultaneamente ortogonal às retas R1 e R2. Ou seja, se eu tenho minha reta S assim, ela forma 90 graus com uma reta R1 e a reta R2. Então, esse aqui é a minha reta S, aqui eu tenho R1 e aqui tenho R2. Tanto faz, tá? Como vocês vão desenhar. Mas vocês precisam entender que ortogonal quer dizer que ele vai formar 90 graus, não precisando estar no mesmo plano, não precisa cruzar, mas ele forma 90 graus, tá? Então, eu tenho que S é ortogonal a R1 e o S é ortogonal a R2 também. E ele me dá as equações das retas R1, né, que é x é igual a 3 e y igual a menos 1. E ele também me dá o R2, que é y é igual a x menos 3 e o z é igual a menos 2x mais 3. Então, aqui a gente vai precisar saber que quando você tem uma reta, então nesse caso minha reta é S, e ela for ortogonal a duas retas, então vocês concordam que para cada reta daqui eu vou ter um vetor diretor, certo? Aqui eu tenho meu vetor diretor de S, aqui eu vou ter o vetor diretor de R1 e aqui eu vou ter o vetor diretor de R2, certo? Então vocês concordam que se essas minhas retas elas são ortogonais, obrigatoriamente os meus vetores vão ser ortogonais. Então o VS vai ser ortogonal a VR1 e ele vai ser ortogonal a VR2. Tá, eu desenhei ao contrário, né? Mas enfim, tanto faz, é um vetor diretor, ele só vai mostrar a direção da tua reta. Então tá, então aqui você tem que os vetores também são ortogonais entre si. Então, né, a gente vai usar uma fórmula que vai designar o quê? Que o produto vetorial entre essas duas retas vai resultar em um outro vetor que vai ser ortogonal a eles. Então, VR1 vezes o VR2 vai me resultar em um vetor ortogonal a ambos os vetores, que vai me dar o VS, né? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa do vetor diretor de R1 e o vetor diretor de R2. Então, aqui agora a gente vai analisar as equações aqui, certo? Então, olhando para as equações paramétricas de R1, eu tenho que o x é igual a 3, o y é igual a 1. Se o z não aparece, é porque o z é igual a t, certo? Então, essa daqui vai ser as equações paramétricas da minha reta 1. Vocês concordam, galera, que as equações paramétricas de uma reta R qualquer é x, né, do ponto desconhecido, que é igual ao quê? Ao xa, que é o ponto que eu conheço e pertence a essa reta, mais o xv, que é a componente x do seu vetor diretor, vezes o t, que é o meu parâmetro. Mesma coisa com y. Então, y do ponto desconhecido é igual ao ya mais o yv, que é a coordenada do vetor diretor, vezes o t. E, por fim, z é igual a o ponto que eu conheço, za, mais o zv, que é a coordenada do teu vetor diretor, vezes o t. Então, gente, olhando para cá, vocês percebem que o t apenas aparece no z, certo? Então, o que isso quer dizer? Cadê? Ah, tá. Aqui. Aqui não aparece o t, certo? Então, o meu t, ele foi multiplicado por 0. E aqui também ele não aparece, então o t também foi multiplicado por 0. Ou seja, olhando para cá, 0t é igual a xv vezes o t. Vocês concordam, então, que a coordenada x do vetor diretor vai ser 0, certo? E aqui é a mesma coisa, 0t é igual a yvt
Então, a coordenada do YV é igual a 0. E o T do Z aqui, ó, Z é igual a T. E aqui ele aparece. Aqui o A não aparece, tá? Mas enfim, olhando só para a parte que está multiplicando o T, ó, eu tenho aqui um T igual a ZVT. Ou seja, o meu ZV, que é o vetor diretor, é igual a 1. Ou seja, o meu VR1 é igual a 0, 0 e 1. Beleza? Beleza, então tá bom. Você já achou a primeira coisa que você precisa. Agora vamos para o VR2. O VR2 eu tenho aqui, ó. Vou escrever aqui do lado para ter espaço, tá? Então aqui, galera, o x não aparece. Então o x, eu vou ter que o x é igual ao t, é o meu parâmetro. Aí eu abri aqui, y é igual a... Substituindo, né, onde está x por t, eu vou ter o quê? Que y é igual a t menos 3 e o z é igual a menos 2t mais 3. Então, olhando de novo para essa equação geralzona aqui, o que você tem? O x é igual a xv vezes t, então o meu xv vai ser 1. Aqui no y, né, eu tenho que 1t é igual a xvt, aliás, yvt. Então, o meu t é igual, aliás, meu yv é igual a 1. E por fim, né, o meu menos t, o meu menos 2t é igual a zvt. Então, o zv vai ser igual a menos 2. Fechou? Então, eu tenho o meu VR1, que é 0, 0, 1. E o meu VR2 vai ser, então, 1, 1 e menos 2. Tá bom? Agora, eu só vou substituir nessa fórmula aqui. Tá bom? Então, produto vetorial vai ser o quê? Eu vou ter uma matriz. E essa matriz, eu vou ter aqui I, J, K. Aqui eu vou repetir I e o J. Aí, na primeira linha vai ser quem? O VR1, porque eu vou ter que seguir essa ordem aqui. E aqui na segunda linha vai ser o VR2. Então, eu só vou escrever as coordenadas. Então, 0, 0, 1, 1, 1, menos 1. E aqui eu só vou repetir as primeiras duas colunas. Então, 0, 0 e 1, 1. E aqui, galera, né? Agora vocês vão multiplicar. Então, vai ficar... Opa! Perdão. Aqui vai ser 0i mais 1j mais 0k. Aí quando estiver subindo é menos, né? Então menos 0k menos 1i e mais 2, aliás, 0j. Tá bom? Então eu vou juntar o i com i, aí aqui vai ficar menos 1i. O j eu vou juntar com j, então mais 1j. E o k eu vou juntar com k, mais 0k. Então, aqui, ó, componente i, ele vai designar o x, então meu vetor normal, aliás, perdão, o meu vetor diretor da reta S vai ser quem? O menos 1 do aqui, o y vai ser mais 1 e o meu z vai ser 0. Então aqui temos o nosso vetor diretor da sua reta S. Aqui achamos o vetor diretor da sua reta S. Então agora, o que vamos fazer? Peraí, preciso ter espaço. Aqui. O que vamos fazer? Para você determinar uma equação da reta, o que eu preciso? Eu preciso de um vetor AP, e esse meu vetor AP ele vai ter que ser um múltiplo ou colinear ao meu vetor diretor B. Então, neste caso, eu tenho VS, tá? Então, aqui a gente tem uma equação geralzona, certo? Certo. O ponto A aqui, ele precisa estar contido na minha reta S. Ele precisa estar contido. Como que vamos achar ele? Pois bem, o enunciado já te deu, ó. Encontre a equação paramétrica da reta que passa por A.
Então, eu já tenho o meu A. O meu A é 3, 2 e menos 1. O ponto P, ele vai ser o ponto desconhecido, então sempre vai ser x, y e z. E o vetor diretor S eu já tenho, que é quem? Menos 1, 1 e 0. Então, agora eu só vou substituir aqui, ó. Então, primeiro eu vou achar o meu vetor AP. E lembrando que eu vou fazer extremidade menos a origem, então vai ficar P menos A, que é igual a... Eu vou ir direto, tá bom? Então, x menos 3, vírgula, y menos 2, vírgula, z mais 1 é igual ao meu AP. Então, agora eu vou substituir na fórmula. Então, aqui, quando eu abro, vai ficar o quê? AP, que é igual a x menos 3, vírgula, y menos 2, vírgula, z mais 1 é igual a t vezes o vetor diretor S. Então, aqui vai ficar menos 1, 1 e 0. Lembrando que a multiplicação de uma escalar por um vetor, aqui, vai ser o chuveirinho, né? Então, aqui vai ficar como? Menos t e 0. Tudo isso aqui é igual a esse daqui. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou separar o meu x com x. Vou pegar o y com y. E eu vou escrever o z com z. Tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo. Então, as equações paramétricas desta reta vão ser, da reta S, vão ser o quê? Então, x menos 3 é igual a menos t. Y menos 2 é igual a t. E z mais 1 é igual a 0. Só que agora eu preciso deixar o x, y, z isolado, certo? Então, eu só vou passar todos esses daqui para o outro lado. Então, como resposta, e eu vou escrever em vermelho, eu vou ter que a reta S é determinada pelas equações paramétricas da reta, que são x igual a 3 menos t, y é igual a 2 mais t, e z é igual a menos 1. E aqui temos a equação paramétrica da reta S, que é simultaneamente ortogonal à minha reta R1 e à minha reta R2. E aqui temos a resposta final. Tá bom? Agora, eu vou prosseguir para o meu exercício 2. Então, o exercício 2, ele está me falando que eu preciso verificar que as minhas retas R1, aqui, que as minhas retas R1, né? Então, de novo, vou anotar, R1 de equações paramétricas y igual a 2x menos 3 e z igual a menos x mais 5, e a minha reta R2, que é y igual a menos 3 mais 7 e z igual a x mais 1, são concorrentes. E ele quer determinar ponto de intersecção. O que a gente precisa fazer? Exatamente, desenhar. Então, eu vou ter uma reta R aqui, R1, e eu vou ter uma reta R2. E eu vou ter, obrigatoriamente, um ponto de intersecção. E eu vou chamar esse ponto de intersecção de I, porque eu não sou criativo. E ele quer esse ponto de intersecção, ó. Ele precisa desse ponto de intersecção. Então, a gente sabe que o ponto de intersecção vai ter coordenadas x, y e z, comuns à minha reta R1 e à minha reta R2. Então, família, o que vamos fazer? A gente vai simplesmente pegar essas equações paramétricas e juntar elas, né? Então, vai ficar o quê? Vai ser 4 equações. Então, y é igual a 2x menos 3, z é igual a menos 5 mais 5, y, de novo, é igual a menos 3x mais 7 e z é igual a x mais 1. O que eu preciso fazer? Vocês concordam que esse ponto aqui ele é comum a essas duas retas, certo? Então, o meu x, y, z vão ser iguais para ambas as retas. Tá? Se eu quiser achar esse ponto aqui, ele deve ser igual a ambas as retas. Então,
eu posso simplesmente afirmar, então, que ó, o y aqui e o y aqui são iguais. E eu posso também dizer que o meu z aqui vai ser igual ao z aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um sisteminha, certo? E eu vou resolver esse sisteminha. Então, se eu tenho aqui y é igual a 2x menos 3 e que esse y é igual a esse y, então eu posso simplesmente igualar essas duas equações. Então, 2x menos 3 é igual a o y, que também é igual a menos 3x mais 7. E digo mais, eu posso também usar o z, que é z igual a menos x mais 5, que é igual a z, que é igual ao quê? X mais 1. Então aqui, galera, eu vou ter duas equações, certo? Equação 2 aqui e a equação 1. Eu só aproveitei que tava a cor rosa, mas enfim. Então assim, vocês podem achar o x em qualquer uma das duas. Tem que dar a mesma coisa. Então se você optar pelo y, você vai ter que... Eu vou isolar então o x, né? Eu vou jogar o x pra cá. Então 2x mais 3x deve ser igual a 7 e eu vou jogar o 3 pra cá. 7 mais 3. Então 5x deve ser igual a 10 e x, se eu passar o 5 dividindo para lá, fica x igual a 2. Aqui, se você optar pelo z, aqui vai dar o quê? De novo, eu vou jogar o x para a esquerda e os números para a direita. Então, menos x é igual a 1 menos 5. 2x é igual a menos 4. E daí eu tenho aqui x é igual a 2 também, tá? Então, você tem já a coordenada do seu ponto I, que é 2, certo? Para achar o y e o z que está me faltando, ó, que está me faltando o y e o z, eu simplesmente vou pegar esse x aqui e eu vou substituir em cada uma das fórmulas. Poxa, Aine, mas em qual delas? Tanto faz, tanto faz. Você pode substituir o x tanto nessa daqui do y para achar o y, quanto nessa daqui. E o z, mesma coisa, você pode pegar o x e substituir tanto aqui quanto aqui. Aí, o que eu falo? Vai no mais fácil. Então, olhando para o y, 2x menos 3 é mais simples do que 3x mais 7, mas de novo, dá na mesma. Eu vou substituir na primeira, então vai ficar o quê? Y é igual a 2 vezes o x, que vai ser o meu 2, menos 3. Aí fica y é igual a 4 menos 3, o y é igual a 1. E aqui no z, eu vou pegar aqui, x mais 1, ok? De novo, mais fácil. Então, z é igual a x mais 1, z é igual a 3. E de novo, se você substituir nessa e nessa, aliás, nessa e nessa, também tem que dar os mesmos valores. Vamos testar? Ó, se a pessoa optou por essa daqui, vai ficar o que? Y é igual a menos 3x, que é 2, mais 7. Então, aqui é menos 6 mais 7, y é igual a 1 de novo, ó, perfeito. E aqui no z, se eu optar por substituir nessa daqui, vai ficar o quê? Z é igual a menos 2, né, do menos aqui, mais 5, que vai me dar 3, de novo. Então, assim, aqui você tem que, então, o ponto de intersecção vai ser o x, que é 2, o y, que é 1, e o z, que é 3. E aí você achou a sua resposta, que é o ponto de intersecção que ele estava pedindo. E aí, tá bom? Vamos prosseguir, então, para o terceiro exercício, que está aqui. Então, nesse exercício aqui, calma, ele pede os valores de m, e ele pede os valores de n, de forma que a reta R, daí ele te dá todas as equações, então a reta R ela tem equações x igual a 2 menos 2t, y menos 1 menos t, e z igual a 3. E essa reta aqui ela está contida no plano π, que tem a equação de 2mx menos ny menos z mais 4 igual a zero. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que raios essa equação, essa pergunta quer? É determinar os valores de mn para que a reta R esteja contida no plano π. Ou seja, eu tenho o meu plano π aqui. Eu tenho um plano π.
E eu tenho uma reta R, e essa reta R, ela está contida nesse plano aqui. Então, meu plano π, minha reta R. Aí, o que eu preciso para conseguir achar esses valores que ele quer? Primeiramente, vocês concordam que se eu tenho uma reta R, eu obrigatoriamente vou ter um vetor diretor, certo? Um vetor diretor V. E vocês concordam que se eu tenho um plano π, eu vou ter obrigatoriamente um vetor normal, certo? Certo. Tem duas cláusulas para eu afirmar que uma reta faz parte ou não de um plano. A primeira é, o vetor diretor da minha reta, ela precisa ser ortogonal ao vetor normal desse plano. Por quê? Porque essa reta está contida nesse plano, então não é que um plano é formado por várias retas, certo? Então, se eu tiver a minha reta e ela tiver um vetor, esse vetor ele precisa estar obrigatoriamente ortogonal com esse vetor normal. Então, né, primeira parte que a gente precisa provar é que o vetor n é ortogonal ao vetor n. Então, aqui tem que dar zero. E a segunda coisa é que toda reta ela precisa passar por um ponto, certo? Um ponto. Então, eu vou chamar esse ponto de A. Se a minha reta ela está contida neste plano, então quer dizer que o ponto A ele também vai pertencer ao plano π, tá bom? Então, aqui temos duas afirmações que precisamos ficar de olho. Então, galera, vamos lá. Vamos para a primeira parte. Então, eu preciso que a multiplicação entre o meu vetor diretor de R seja ortogonal ao vetor normal. Então, o que eu preciso? Eu preciso do meu vetor diretor e eu preciso do meu vetor normal também. E como que eu acho o vetor diretor? No caso da reta, né? O vetor diretor, eu vou fazer de verde aqui para combinar com o verde daqui, tá? Então tá. O meu vetor diretor, ele não vai ser os números que estão multiplicando o meu tzinho, ó. Poxa, Shine, mas aqui no Z não tem o t. E agora, o que eu faço? Gente, de novo, equações paramétricas da reta. Não era que o x é igual a o xa mais o xv vezes o t, onde o v era a coordenada do meu vetor diretor? De novo, o y seria a mesma coisa. Então, você tem o ponto A que você conhece, mais o yvt. E o z não era também o za mais o zv vezes o t? Então, aqui eu tenho o tzinho, certo? E aqui eu... Eita, karma. Aí. Então, aqui eu tenho o meu t, e todos os números que estão acompanhando esse meu t vão ser as coordenadas do seu vetor. Ou seja, no caso daqui, ó, eu tenho que a coordenada do vetor aqui, diretor, vai ser menos 2. Aqui vai ser menos 1, né? O t não tá aparecendo, mas vai ser 1 menos 1. E aqui no z, né, vai ser o quê? 0 vezes o t. Então, aqui você tem que é 0. Eita. Aqui você tem que é 0. Tá? Então, de novo, porque eu consigo afirmar que o vetor diretor de R, é menos 2, menos 1 e 0? Porque eles são os números que estão acompanhando o t, tá? Isso vem do quê? Da equação paramétrica da reta. Que x, né, o a, enfim. E aqui temos os números que estão acompanhando o t, vão ser o vetor diretor pela equação aqui, ó. Essas são coordenadas dos vetores diretores. Então tá, você já tem o seu vetor diretor. Você já tem seu verdinho. Agora a gente falta para achar o vetor normal. E de novo, né? Vou fazer de rosa porque vermelho eu imagino que fique ruim. Na equação do plano, nós vamos ter que os vetores, né, no caso as coordenadas do seu vetor normal, vão ser os números acompanhando as respectivas coordenadas. Ou seja, o meu vetor normal, galera, ele vai ter certas coordenadas, certo, né? Então, xn, yn e zn. Esses xn, y e zn, eles vão aparecer aonde na sua equação geral de um plano?
vai ser xn vezes x mais yn vezes y mais zn vezes z mais um dzinho igual a zero. Então, olhando para cá, né, a gente tem que as coordenadas que acompanham o x, aqui vai ser o meu xn, então, nesse caso, qual número que está acompanhando o x? É o 2m. Aqui, ó, mais yn vezes y. Quem que é o meu yn? Vai ser o meu menos n. E aqui a gente tem, então, mais zn vezes o z. Então, o número que estiver acompanhando o z vai ser o meu zn. Então, aqui temos menos 1, tá? Ele não aparece, mas ele está ali, menos 1. E daí, aqui você tem seu 4, que é o dzinho, mas isso não interessa. O que interessa é o vetor normal. Então, vocês concordam então, né, que o vetor normal vai ser os números acompanhando as minhas incógnitas, que é o x, y, z. Então, o número que estiver acompanhando o x vai ser o xn, então nós temos que o vetor normal, o vetor normal vai ser 2m, vírgula, o número que estiver acompanhando o y, então menos n, vírgula, o número que estiver acompanhando o z, então menos 1. Então, vocês têm aqui as coordenadas do seu vetor diretor da reta R e você tem o seu vetor normal do plano. E agora, né, a gente precisa criar essa equação daqui, ó, que é o produto escalar entre o V e o E. Então, eu só vou criar mais espaço aqui do lado, tá? Então, vamos lá, fazer o produto escalar entre os dois vetores. Então, eu tenho que V vezes o vetor n igual a 0, onde, né, produto escalar vai ser o quê? 2, 1, 0 vezes 2m menos n menos 1 igual a 0. Aqui eu vou multiplicar componente por componente e somar cada um. Então, vai ficar menos n vezes 2m somado com menos 1 vezes menos n somado com 0 vezes menos 1. Então, aqui eu só vou escrever, tá? Menos 2 vezes 2m mais menos 1 vezes menos n mais 0 vezes menos 1 igual a 0. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 4m mais n é igual a 0. Então, aqui eu já tenho uma relação, ó, que n é igual a 4 vezes o m. Então, vocês vão guardar esta informação. E aqui, galera, vamos fazer outra coisa. O ponto A, ele pertence ao plano π. O ponto A eu vou pegar da onde? Eu vou pegar da minha reta, né? Da equação da reta. Vocês lembram que aqui eu falei que todos os numerozinhos que estiverem acompanhando o t vão ser o meu vetor diretor, certo? E aqui, pela equação, os números isolados, ó, sozinhos, eles vão ser as coordenadas do ponto A. Então, o número que tiver sozinho somado com o xvt vai ser a coordenada A. Então, aqui, ó, eu tenho que a reta R ela vai passar por um ponto A, certo? E esse A vai ser os números sozinhos, ó. O xa vai ser o 2. O YA, que está sozinho aqui, vai ser o menos 1. E, por fim, o meu ZA ó, vai ser o 3. Ou seja, o meu ponto A vai ser o quê? Vai ser quem? 2 aqui, menos 1, de novo, aqui e o 3, que vem daqui, dessa relação aqui, ó. Esses são mesmos. Então, galera, o ponto A, ele pertence à reta R e ele também estará contido no plano π. Então, eu simplesmente preciso o quê? Eu preciso provar que ele faz parte desse plano π. Então, se eu simplesmente substituir os valores, né, do ponto A na minha equação do plano, ele vai acabar sendo verdadeiro. Então, eu vou simplesmente pegar aqui o meu ponto e eu vou substituir todos esses valores na equação do plano. Ou seja, o 2 vai vir aqui, vai vir o y, o menos 1 aqui, e o z vai vir aqui.
Então, de novo, eu vou escrever para ficar mais claro, tá? Então, o plano π tem equações onde é 2m vezes o x menos m vezes y menos z mais 4 é igual a zero, certo? Certo. Eu vou pegar que o x aqui vai ser as coordenadas do ponto A. O y também do ponto A e o z também eu vou pegar do ponto A. Então, só vou substituir. Então, fica 2m vezes o ponto a parte do x, que é 2, menos 1n vezes o y, que é menos 1 no meu caso, menos z, que vai ser quem? Opa. Tá. Menos z, que é o meu 3, mais 4, e eu tenho que isso é igual a zero. Então, agora eu só vou resolver aqui, ó. Então, 2m vezes 2 vai dar 4m, menos n vezes menos 1 vai me dar mais n, e aqui eu tenho menos 3 mais 4 é igual a zero. Então, aqui, ó, eu vou passar o 3, eu vou passar o menos 3 e o menos 4 para o outro lado, né? Então, vai ficar o quê? 4m mais n é igual a, aqui vai dar 1, né? Se eu passar 1 para o outro lado, fica menos 1. Então, galera, aqui, ó, eu vou ter duas equações que usam o m e o n. Duas equações usam o m e o n. Então, o que eu posso fazer ainda? Eu vou simplesmente criar um sisteminha de equações. Então, aqui, passando para outra tela, né? Então, eu vou criar um sisteminha de equações, onde n é igual a 4m, e eu tenho aqui 4m mais n, 4m mais n, 4m mais n, eu não sei porque eu tô escrevendo m, perdão. 4m mais n é igual a menos 1. E agora só vou substituir. Aqui já tá feito, né, que n é igual a 4m, então só vou substituir aqui, ó. Então, 4m mais 4m, que é 1m, é igual a menos 1. Então, eu tenho que 8m é igual a menos 1. Deixo o m sozinho, passo o 8 dividindo, fica m igual a menos 1 oitavo. E agora, substituindo nessa fórmula daqui, ó, eu tenho que n é igual a 4 vezes m, que é menos 1 oitavo. Então, né, fazendo chuveirinho, não sei, eu posso só cortar. Essa aqui é a multiplicação de frações, tá? Posso cortar aqui, vai ficar n é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, respondendo a pergunta, né, m vai ser igual a menos 1 oitavo e o n vai ser igual a menos 1. E aqui você tem sua resposta. Vermelho, né? Prontinho. Tá bom? Opa, já perdi a tela. Perdão, galera. Pronto. E agora, então, vamos para a nossa quarta pergunta. Aí a última. Ele pede para você determinar a equação geral do plano. Ó, de novo, escreve. Equação geral do plano π, que contém as retas. Então, ele contém as retas 1, que tem equações paramétricas x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2, menos 3t, e o z é igual a 3 menos t. E o R2, que é x igual a 1 menos 2t, y é igual a menos 2 menos t, e o z é igual a 3 mais 2t. Então tá, né? Ele pede de modo que a equação do plano contenha essas duas retas. Mas antes de desenhar, eu gostaria de fazer uma observação para vocês, né? Então aqui embaixo eu vou escrever a equação geralzona de uma reta, né? A equação paramétrica geral de uma reta. Então é x é igual a o xa, que é o ponto que eu conheço, mais o xv vezes o t, o y é igual a ya mais yv vezes t, e o z é igual a za mais o zv vezes o t, certo? Onde
Em azul eu tenho o ponto que eu conheço, as coordenadas do ponto que eu conheço. Em amarelo eu vou ter as coordenadas do vetor diretor dessa reta. E, enfim, era só isso mesmo. Então, galera, aqui, ó, em cada uma das retas eu já tenho essa informação, né? Aqui em amarelo, o vetor diretor. Quando não aparece é 1, tá? Menos 1. Né? Aqui vai ficar menos 2, menos 1 e 2. E de novo em azul eu vou fazer quem? O ponto que eu conheço, ó. Oh, meu Deus, Shine, eu tô enxergando agora. Vocês concordam que esses dois pontos são iguais? Ó, vamos lá, vamos passo a passo, calma. Aqui eu tenho aqui o ponto que eu conheço, tem coordenadas xa, ya e za. E eu tenho aqui o meu vetor diretor é xv, yv e zv, certo? Certo. Partindo pro R1, né? Eu vou ter aqui o meu ponto A, ele é 1, menos 2 e 3. E o meu vetor diretor de R é 2, menos 3 e menos 1, certo? Certo. Aqui não aparece 1. Aqui vou fazer a mesma coisa, ó. Ponto A é 1, menos 2 e 3. E o meu vetor diretor é VR2, VR1. É menos 2, menos 1 e 2, certo? Galera, vamos lá. A gente fez no último exercício, ó. Aqui você tem que ser o ponto A é 1, menos 2 e 3. E aqui você tem que o seu ponto A é 1, menos 2 e menos 3. Isso não quer dizer que ambas as retas passam pelo mesmo ponto? E se elas passam, as duas retas passam pelo mesmo ponto, não quer dizer que elas são concorrentes, ó, concorrentes, e o ponto em comum delas é o ponto A, né? Então assim, você tem duas retas concorrentes, tá? R1 e R2. Então ele quer que você determine a equação do plano que contém as duas retas. Então minha equação do plano vai dizer que essas duas retas estão contidas no plano π. Então é isso, eu preciso disso. Então para você achar a equação geral do plano, o que você precisa? Você vai precisar de um ponto A que você conhece. E, de novo, partindo do mesmo exercício de antes. Se as minhas retas elas pertencem a esse plano, então o ponto em comum a elas também pertence ao plano. Então, o meu ponto A, que eu tenho aqui, ele pertence ao plano. Ele pertence ao plano. Então, ó, você já tem o ponto que você conhece, ó, que vai ser 1, menos 2 e 3. Por quê? Porque esse ponto, ele passa pela minha reta 1 e esse ponto ele está contido na minha reta 2 e, digo mais, as duas retas são contidas no plano, então, obrigatoriamente, o ponto que passa por elas também está contido nesse plano. Então, pronto, você já tem seu ponto A. Próximo, o que você precisa? Você precisa de um vetor N. Como é que eu vou achar esse vetor N, Shine? Então, ó, vamos lá. Partindo do desenho de novo, né? Partindo para o desenho. Ó, em verde eu vou fazer meus vetores diretores. Então aqui eu tenho o vetor diretor VR1 e aqui eu vou ter o meu vetor diretor VR2, certo? Certo. Eu vou ter um vetor normal, né, do plano. Então, ó, vocês concordam que se essas duas retas elas estão contidas no plano e elas possuem vetores diretores, não é que esses vetores também vão ser ortogonais a esse vetor normal? Sim! Então, a gente não tinha feito antes de que se eu tenho dois vetores e ambos os vetores são ortogonais a um terceiro vetor, que o produto entre esses dois deve me dar esse daqui? Sim! Então, ó, o meu vetor normal vai ser igual ao produto vetorial entre VR1 e o VR2. Então, eu só vou substituir os valores. Por quê? Porque você já tem o seu VR1 e você já tem o seu VR2. Então, vamos lá. Então, fica como I, J, K. Repete as duas primeiras colunas. Aqui, nessa segunda linha, eu vou escrever o VR1 e na terceira eu vou escrever o VR2, né? Porque eu vou seguir a ordem que tá aqui. O VR1 é 2, menos 3 e menos 1. Vou repetir aqui.
E na última linha tenho que o vetor diretor de R2 é menos 2, menos 1 e 2. Então, menos 2 e menos 1. Tá bom? Aí, agora eu vou resolver essa minha matriz, eu vou resolver ela. Então, o que eu vou fazer? Ó? Quando desce é positivo, então fica do jeito que tá. Daí ali é menos 6i, desce de novo, mais 3j. Opa, 3 não, né? 2, perdão. Aí, 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2k. E aqui subindo, ele fica, inverte o sinal. Então, menos 6k, menos 6k. Aqui fica menos 1i. E aqui fica menos 4j. Eu vou juntar i com i. Então, vai ficar menos 7i. Vou juntar j com j. Então, vai ficar menos 2j. E eu vou juntar k com k, que vai ficar menos 8k. O i designa o x, o j designa o y e o k designa o z. Então, galera, temos que o nosso vetor normal possui coordenadas menos 7, menos 2 e menos 8. Então, vou perguntar de novo. Para determinar a equação da reta, aliás, do plano, né? Eu preciso do quê? Eu preciso de um ponto que eu conheço já, e eu preciso de um vetor normal a ele. Eu preciso também de um ponto desconhecido, né? Que é x, y e z. E o produto escalar entre os dois vetores vai me dar a equação do plano, né? Porque eu não partia do AP vezes um n é igual a 0, certo? Então, eu só vou achar o AP primeiro, né? Então, AP é um vetor. E como é que eu calculo o vetor? Extremidade menos a origem. Então, vai ficar x menos 1, y mais 2 e z menos 3. Z menos 3. Isso. Então, aqui eu tenho o meu AP, certo? Então, aqui, ó, eu só vou multiplicar o vetor AP com o meu vetor N. Ó, AP aqui, um N aqui. Então, é isso aí, vocês vão calcular isso. Então, vai ficar x menos 1, y mais 2, z menos 3, vezes, né, menos 7, menos 2 e menos 8, igual a 0. Produto escalar, o que eu faço? Eu vou fazer o chuveirinho. Então, fica o x menos 1 vezes o menos 7, mais o y mais 2 vezes menos 2, mais o menos z menos 3 vezes o menos 8. E tudo isso vai ser igual a 0. Então, vou escrever aqui, ó, menos 7 vezes x menos 1, menos 2 vezes y mais 2, menos 8 vezes z menos 3, tudo isso igual a 0. Então, chuveirinho aqui, piu, piu, menos 7x mais 7, menos 2y, opa, menos 2y menos 4, menos 8, 7, mais 24, é igual a 0. Eu vou juntar o que for igual, então vai ficar 7x menos 2y menos 8z. 7 menos 4, 3. 3 mais 24 vai dar 27. Então, essa daqui vai ser a equação do plano. E aqui temos a nossa resposta. E a resolução da prova. Acabou. Bons estudos para vocês e tamo junto.